Python! Ah, muito bem! Leva pra caverna! Vai, solta logo o bebê! Pega, Sandy, vai! Vai lá, mãe! Fala, como a tigresa voou? Ela pulou no sol. Oi, pai! Tchau, pai! É perigoso. Ai, você tá sempre falando isso. Cuidado. Obrigada. Como se diz? Sua caverna? Eu tô jogando meus ossos aqui desde a semana passada. História engraçada. Não é uma história. É uma piada. O que é piada? É quando você inventa alguma coisa pra fazer os outros rirem.
Os Croods, lançado em 2013 pela DreamWorks Animation. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Mas não é só um filme infantil divertido sobre homens das cavernas? E à primeira vista, sim, é exatamente isso. Mas, se você analisar um pouco mais a fundo, encontrará um filme familiar surpreendentemente emocionante, com animação deslumbrante e genuinamente engraçado, que merece muito mais reconhecimento do que costuma receber. Então, pegue a pipoca, acomode-se e vamos falar sobre Os Croods. Os Croods foi dirigido por Kirk DeMicco e Chris Sanders. Sim, o mesmo Chris Sanders que co-dirigiu Como Treinar o Seu Dragão e Lilo e Stitch. Então, desde o início, você sabe que está em mãos experientes. O filme teve uma história de desenvolvimento bastante interessante, passando por vários conceitos diferentes antes de se decidir pela aventura pré-histórica em família que todos acabamos assistindo. Conta com um elenco de dubladores impressionante, incluindo Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke. O filme foi um enorme sucesso comercial, arrecadando mais de 587 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, e recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor filme de animação. Também gerou uma sequência, Os Croods 2, uma nova era em 2020, o que mostra o quanto o público se conectou com esses personagens. Mas, números e prêmios à parte, a verdadeira questão é: o filme realmente se sustenta? É genuinamente bom ou apenas um passatempo decente? Deixe-me analisar tudo, da história e personagens à animação e temas, e dar minha opinião sincera. A história gira em torno da família Crood, um clã pré-histórico de habitantes de cavernas que sobreviveram ao perigoso mundo antigo seguindo uma regra estrita: nunca fazer nada novo. Seu patriarca, Grug, brilhantemente dublado por Nicolas Cage, é um pai superprotetor que manteve sua família viva através do medo e da rotina. Todas as noites eles retornam à sua caverna e todas as manhãs, Grug os lembra de que curiosidade é igual à morte. É uma situação engraçada, mas também um tanto comovente, porque você consegue ver o quanto o amor alimenta a paranoia dele. A peça imprevisível da família é Ip, a filha adolescente dublada por Emma Stone, que é inquieta, aventureira e desesperada para ver o mundo além das paredes da caverna. Uma noite, ela sai escondida e encontra um jovem andarilho inventivo chamado Guy, interpretado por Ryan Reynolds, que carrega fogo e fala de uma catástrofe iminente, um evento que acabará com o mundo e que ele chama de o fim. Quando o terremoto que Guy previu realmente atinge e destrói a caverna, os Croods são forçados a deixar sua casa e se aventurar em um mundo desconhecido e incrivelmente colorido. O resto do filme os acompanha enquanto exploram essa nova paisagem, encontram criaturas extraordinárias, entram em conflito com as visões de mundo uns dos outros e finalmente aprendem o que significa viver de verdade, em vez de apenas sobreviver. Não é um enredo complicado. Na verdade, segue uma estrutura bastante familiar de viagem de carro com amadurecimento. Mas o filme o executa com tanto calor e energia que você mal percebe a fórmula por trás dele. Vamos falar sobre os personagens, porque é aí que os Croods brilha de verdade. Grug é um protagonista incrivelmente bem construído. Nicolas Cage, conhecido por suas performances extravagantes e exageradas, canaliza essa energia em algo genuinamente tocante. Grug é barulhento, teimoso e muitas vezes ridículo, mas cada um de seus defeitos vem de um profundo amor por sua família. Seu medo não é covardia, é luto. Ele perdeu amigos e vizinhos que ousaram ser diferentes e se recusa a perder as pessoas que mais ama. O filme faz um trabalho belíssimo ao nos deixar frustrados e profundamente comovidos com ele ao mesmo tempo. Sua jornada: aprender a deixar ir, a confiar,
a abraçar a mudança é a espinha dorsal emocional de todo o filme. Hip, dublada por Emma Stone, é uma delícia. Ela é ferozmente independente, fisicamente forte e emocionalmente perspicaz, de uma forma que é revigorante para uma heroína animada. Ela não quer liberdade apenas por rebeldia, ela realmente anseia por experiência e conhecimento. Sua dinâmica com Guy proporciona alguns dos melhores momentos do filme, mas nunca ofusca seu relacionamento com o pai, que é onde reside o verdadeiro peso emocional. O próprio Guy é charmoso e engraçado, embora seja possivelmente o personagem menos complexo do trio principal. Ryan Reynolds traz seu humor e energia característicos para o papel, e Guy funciona bem como o catalisador que tira os Croods de sua zona de conforto. Ele representa progresso, imaginação e a ideia de que o amanhã vale a pena acreditar. Sua história, que é revelada gradualmente, adiciona uma camada de melancolia à sua aparência alegre. O resto da família Crood, Vovó, Uga, Sandy e Thunk, serve principalmente como alívio cômico, mas é um alívio cômico de qualidade. A vovó, dublada por Cloris Leachman, é uma senhora idosa de língua afiada e aparentemente indestrutível que profere algumas das falas mais engraçadas do filme. Thunk, o irmão atrapalhado, mas adorável, de Ip. Tem vários momentos genuinamente hilários, especialmente em suas interações com os novos animais que encontram. E a pequena Sandy, a caçula selvagem da família, é basicamente o caos puro, no melhor sentido possível. Agora vamos falar dos visuais, porque Os Croods é realmente deslumbrante. O mundo criado pelos animadores parece completamente único. É a Terra pré-histórica, mas filtrada por uma imaginação onírica e vibrante. As criaturas são diferentes de tudo que você veria em um documentário sobre a natureza. Estamos falando de criaturas semelhantes a baleias que nadam na areia, araras luminescentes fundidas com grandes felinos, pássaros semelhantes a piranhas que se agrupam em bandos enormes e animais parecidos com ursos com olhos enormes de coruja. O design de cada criatura parece ter nascido da pergunta: e se a evolução tivesse seguido um caminho completamente diferente? A paleta de cores merece uma menção especial. Quando os Croods saem pela primeira vez para este novo mundo, a mudança dos tons escuros e suaves de sua vida na caverna para a explosão de verdes neon, dourados quentes, roxos profundos e azuis vívidos é verdadeiramente de tirar o fôlego. É uma representação visual do despertar, de ver o mundo pela primeira vez com olhos renovados. Os animadores claramente usaram a cor como uma ferramenta narrativa e funciona maravilhosamente. A animação em si é fluida e expressiva. A família Crood se move de forma diferente de Guy. Eles são pesados, animalescos e poderosos, enquanto Guy é rápido e ágil. Essas diferenças físicas reforçam os temas da história sem uma única palavra de diálogo. As sequências de ação são inventivas e dinâmicas, e os momentos emocionais mais tranquilos são representados com notável sutileza. A cena perto do final do filme, onde Grug se despede de sua família, apresenta alguns dos melhores trabalhos de animação facial de todo o filme. A atuação vocal de Nicolas Cage é extraordinária naquele momento, e a animação acompanha cada nuance. É aqui que quero me deter, porque acho que é isso que diferencia Os Croods de um filme de animação apenas decente para um filme genuinamente significativo. O tema central do filme é a tensão entre segurança e vida. Toda a visão de mundo de Grug é construída em torno da sobrevivência. Ele manteve sua família viva por meio de regras rígidas e vigilância constante. E o filme não o ridiculariza por isso. Na verdade, valida sua perspectiva, porque no mundo em que os Croods vivem, um passo em falso realmente significa morte. Mas há uma distinção crucial que o filme traça entre sobreviver e viver de verdade.
O medo pode manter você respirando, mas também pode impedi-lo de experimentar a beleza, a maravilha e a conexão que tornam a vida valiosa. Esse tema ressoa em vários níveis. Para as crianças, trata-se de crescer e ultrapassar os limites impostos pelos pais. Para os adultos, e especialmente para os pais na plateia, trata-se do desafio assustador de deixar os filhos partirem, de compreender que a proteção, por mais bem intencionada que seja, pode se tornar uma espécie de prisão. A jornada de Grug é, em última análise, sobre aprender que amar alguém às vezes significa libertá-lo para o desconhecido, confiando que a vida que você lhe deu o preparou suficientemente. Há também um tema mais tranquilo sobre mudança e adaptação geracional. O mundo dos Croods está literalmente mudando sob seus pés, e a família que sobrevive não é aquela que se apega mais ao passado, é aquela que aprende a acompanhar o mundo em mudança enquanto se apega ao que realmente importa. É uma mensagem surpreendentemente sofisticada transmitida através do caos da era dos dinossauros e da comédia pastelão. Os Croods, uma família das cavernas, sobreviveram a vários desastres naturais, devido ao pai superprotetor Grug se recusar a deixar alguém sair da caverna, exceto por curtos períodos para coletar comida. Ip, sua filha adolescente, ama a família, mas frequentemente se rebela contra as restrições de Grug. Uma noite, Ip foge depois de ver uma luz e encontra um jovem anatomicamente moderno chamado Guy e sua preguiça de estimação Belt, que fizeram uma tocha. Ele a avisa sobre um apocalipse iminente e se oferece para ajudá-la a guiná-la a escapar. Mas Ip decide ficar com a família. Guy deixa para ela uma buzina para tocar se ela precisar de ajuda, mas quando Ip retorna para sua família, Grug e os outros destroem a buzina por medo do novo. Um terremoto destrói a caverna e as terras vizinhas, e os Croods fogem para uma selva que descobrem abaixo das montanhas onde moram. Ao encontrar um macaunívoro, mala de arara e carnívoro, um gato dente de sabre que a avó de Ip chama de robusto, a família foge dele até que ele se assusta com Piranha Kids, mala de piranha e periquito, que devoram uma baleia terrestre. Ip toca outra buzina e chama Guy, que os resgata com seu fogo. Depois de alguma confusão sobre o primeiro contato dos Croods com o fogo, Grug aprisiona Guy em um tronco para que ele possa guiá-los para um lugar seguro. Para apaziguar Grug, Guy sugere que os Croods vão para uma montanha onde há cavernas, embora na realidade ele e os outros Croods duvidem da sabedoria disso. Durante a viagem, Guy acaba sendo confiável o suficiente para poder sair do registro. Grug tenta roubar um ovo de pássaro para o jantar, mas em vez disso pega um escorpião e Guy ensina Ip como preparar uma armadilha para o próprio pássaro. Guy conquista a maioria dos Croods ao inventar sapatos rudimentares para a família e outras ideias que os ajudam ao longo do caminho. Ele também fala do amanhã, uma terra de luz onde a curiosidade não deve ser temida. Grug fica com ciúmes de Guy, principalmente depois de perceber que ele e Ip estão se apaixonando. Suas tentativas desastrosas de lutar contra a mudança e de apresentar suas próprias invenções e ideias o distanciaram de sua família e fizeram com que sua esposa, Uga, discutisse com ele. E há o relacionamento pai-filha no centro de tudo. O conflito de Grug e Ip não é um vilão de desenho animado versus um herói rebelde. É um confronto profundamente humano entre duas pessoas que se amam, mas expressam esse amor de maneiras incompatíveis. A reconciliação deles no final do filme rende cada lágrima que arranca, porque o filme dedicou um tempo para fazer você entender e se preocupar com os dois igualmente. Não vamos esquecer, este também é um filme muito divertido. O humor em Os Croods é amplo o suficiente para crianças pequenas, mas inteligente o suficiente para que os adultos riam genuinamente, não apenas educadamente.
A comédia física é excelente, inspirando-se no estilo exagerado e emborrachado dos desenhos animados clássicos, ao mesmo tempo que se beneficia da moderna tecnologia de animação. Os vários encontros da família com novos animais e tecnologias são consistentemente engraçados, e a piada envolvendo o cinto de Guy, uma preguiça domesticada chamada Belt, que literalmente levanta as calças, é uma das piadas recorrentes mais charmosas em qualquer filme de animação desta época. Nicolas Cage, em particular, parece estar se divertindo muito. Há momentos em que você pode ouvi-lo se comprometendo totalmente com o papel de uma forma que eleva as cenas de engraçadas a hilárias. Sua narrativa das histórias da caverna de Grug, performances dramatizadas de fantoches de sombra que são sempre hilariamente sombrias e cautelosas, é um destaque cômico do filme. A família encontra uma caverna, porém, ninguém além de Grug quer entrar, tendo aprendido a se adaptar à vida fora. Irritado, Grug ataca Guy, e os dois caem de um penhasco em um fluxo de alcatrão. Acreditando que estão condenados, Guy revela que perdeu sua própria família em um fluxo de alcatrão. Tocado por esta trágica história, Grug decide trabalhar junto com Guy para escapar. Eles fazem um fantoche para atrair Chunky, que os confunde com uma gata e os liberta. Um cataclismo vulcânico começa e Guy e os Croods fogem até serem parados à beira de um abismo onde os continentes estão se separando. Grug sente o calor do sol através da fumaça e percebe que pode haver boas terras do outro lado. Grug joga os outros no abismo, um por um, sabendo que será deixado para trás. Ele compartilha sua última invenção, um abraço em Ip. Agora, no espírito de uma crítica honesta, deixe-me reconhecer alguns dos pontos mais fracos do filme. Grug encontra Chunky, que revela ter medo do escuro e busca conforto com Grug em vez de atacá-lo. Ao ouvir Yep tocar a buzina em luto por ele, Grug presume que eles estão pedindo sua ajuda e tem uma nova ideia. Usando alcatrão, fogo, caixa torácica de baleia e piranhas, ele cria uma aeronave improvisada na qual ele, Chunky e outros animais escapam da erupção final e voam sobre o abismo para se juntar aos outros. Grug é recebido com carinho como líder da família e Ip retribui o abraço. Todos começam uma nova vida numa montanha tropical que desce até a beira-mar, onde podem seguir o sol todos os dias e desfrutar das invenções de Guy e Grug. O enredo, como mencionei anteriormente, é bastante previsível. Se você já viu filmes de aventura animados o suficiente, poderá mapear as batidas emocionais com bastante precisão desde o primeiro ato. A estrutura do pai não entende a filha, um estranho chega e cria conflito. O pai eventualmente aprende a mudar. É um território desgastado. The Croods não o reinventa, apenas o executa muito bem. Guy também é um tanto subdesenvolvido em comparação com os membros da família Crood. Seu personagem existe em grande parte como um enredo e um interesse romântico para Ip, e embora Ryan Reynolds o torne simpático, não há tanta profundidade em Guy quanto em Grug ou Ip. A sequência, A New Age, trabalha mais para dar corpo a ele, mas neste primeiro filme ele está um tanto magro. Parte da seção intermediária do filme também se arrasta um pouco conforme a família se move de um local para outro, e nem todos os cenários cômicos têm o mesmo impacto. Há momentos em que o filme parece estar parando antes da recompensa emocional do terceiro ato. Estas são críticas relativamente menores no grande esquema das coisas, mas vale a pena mencioná-las para ter uma visão completa. Então, onde os Croods pousam em geral? Honestamente, cai muito bem. Este é um filme que poderia facilmente ter sido uma aventura animada, esquecível e pintada por números e, em vez disso, acabou sendo algo genuinamente especial.
A animação é impressionante, os personagens são bem desenhados e emocionalmente ressonantes. O doce humor funciona em vários níveis e os temas atingem mais forte do que você poderia esperar de um filme sobre homens das cavernas pré-históricos fugindo de criaturas imaginárias. Não é um filme perfeito, o enredo é familiar e Guy precisaria de mais desenvolvimento, mas seus pontos fortes superam em muito seus pontos fracos. A relação entre Grug e Iep é uma das dinâmicas pai-filho mais emocionalmente honestas em qualquer filme de animação. E a mensagem central do filme sobre medo, amor e coragem de abraçar o desconhecido permanece com você por muito tempo depois dos créditos rolarem. Se você nunca viu The Croods, ou se não assistiu desde que foi lançado, eu realmente recomendo dar uma olhada ou assistir novamente. É o tipo de filme de animação que recompensa os espectadores adultos com camadas de significado, ao mesmo tempo que é uma explosão absoluta para o público mais jovem. Esse é um equilíbrio difícil de encontrar, e The Croods o atinge lindamente. Altamente recomendado para famílias e entusiastas de animação e qualquer pessoa que queira um filme que os faça rir e sentir algo real ao mesmo tempo. 87 milhões de dólares nas bilheterias mundiais e recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor filme de animação. Também gerou uma sequência, Os Croods 2, uma nova era em 2020, o que mostra o quanto o público se conectou com esses personagens. Mas, números e prêmios à parte, a verdadeira questão é: o filme realmente se sustenta? É genuinamente bom ou apenas um passatempo decente? Deixe-me analisar tudo, da história e personagens à animação e temas, e dar minha opinião sincera. A história gira em torno da família Crood, um clã pré-histórico de habitantes de cavernas que sobreviveram ao perigoso mundo antigo seguindo uma regra estrita: nunca fazer nada novo. Seu patriarca, Grug, brilhantemente dublado por Nicolas Cage, é um pai superprotetor que manteve sua família viva através do medo e da rotina. Todas as noites eles retornam à sua caverna e todas as manhãs Grug os lembra de que curiosidade é igual à morte. É uma situação engraçada, mas também um tanto comovente, porque você consegue ver o quanto o amor alimenta a paranoia dele. A peça imprevisível da família é Iep, a filha adolescente dublada por Emma Stone, que é inquieta, aventureira e desesperada para ver o mundo além das paredes da caverna. Uma noite, ela sai escondida e encontra um jovem andarilho inventivo chamado Guy, interpretado por Ryan Reynolds, que carrega fogo e fala de uma catástrofe iminente, um evento que acabará com o mundo e que ele chama de o fim. Quando o terremoto que Guy previu realmente atinge e destrói a caverna, os Croods são forçados a deixar sua casa e se aventurar em um mundo desconhecido e incrivelmente colorido. O resto do filme os acompanha enquanto exploram essa nova paisagem, encontram criaturas extraordinárias, entram em conflito com as visões de mundo uns dos outros e finalmente aprendem o que significa viver de verdade, em vez de apenas sobreviver. Não é um enredo complicado. Na verdade, segue uma estrutura bastante familiar de viagem de carro com amadurecimento. Mas o filme o executa com tanto calor e energia que você mal percebe a fórmula por trás dele. Vamos falar sobre os personagens, porque é aí que os Croods brilha de verdade. Grug é um protagonista incrivelmente bem construído. Nicolas Cage, conhecido por suas performances extravagantes e exageradas, canaliza essa energia em algo genuinamente tocante. Grug é barulhento, teimoso e muitas vezes ridículo, mas cada um de seus defeitos vem de um profundo amor por sua família. Seu medo não é covardia, é luto. Ele perdeu amigos e vizinhos que ousaram ser diferentes e se recusa a perder as pessoas que mais ama. O filme faz um trabalho belíssimo ao nos deixar frustrados e profundamente comovidos com ele ao mesmo tempo. Sua jornada, aprender a deixar ir, a confiar, a abraçar a mudança,
é a espinha dorsal emocional de todo o filme. Hip, dublada por Emma Stone, é uma delícia. Ela é ferozmente independente, fisicamente forte e emocionalmente perspicaz, de uma forma que é revigorante para uma heroína animada. Ela não quer liberdade apenas por rebeldia, ela realmente anseia por experiência e conhecimento. Sua dinâmica com Guy proporciona alguns dos melhores momentos do filme, mas nunca ofusca seu relacionamento com o pai, que é onde reside o verdadeiro peso emocional. O próprio Guy é charmoso e engraçado, embora seja possivelmente o personagem menos complexo do trio principal. Ryan Reynolds traz seu humor e energia característicos para o papel, e Guy funciona bem como o catalisador que tira os Croods de sua zona de conforto. Ele representa progresso, imaginação e a ideia de que o amanhã vale a pena acreditar. Sua história, que é revelada gradualmente, adiciona uma camada de melancolia à sua aparência alegre. O resto da família Crood, vovó, Uga, Sandy e Thunk, serve principalmente como alívio cômico, mas é um alívio cômico de qualidade. A vovó, dublada por Cloris Leachman, é uma senhora idosa de língua afiada e aparentemente indestrutível que profere algumas das falas mais engraçadas do filme. Thunk, o irmão atrapalhado, mas adorável, de Ip. Tem vários momentos genuinamente hilários, especialmente em suas interações com os novos animais que encontram. E a pequena Sandy, a caçula selvagem da família, é basicamente o caos puro, no melhor sentido possível. Agora vamos falar dos visuais, porque Os Croods é realmente deslumbrante. O mundo criado pelos animadores parece completamente único. É a Terra pré-histórica, mas filtrada por uma imaginação onírica e vibrante. As criaturas são diferentes de tudo que você veria em um documentário sobre a natureza. Estamos falando de criaturas semelhantes a baleias que nadam na areia, araras luminescentes fundidas com grandes felinos, pássaros semelhantes a piranhas que se agrupam em bandos enormes e animais parecidos com ursos com olhos enormes de coruja. O design de cada criatura parece ter nascido da pergunta: e se a evolução tivesse seguido um caminho completamente diferente? A paleta de cores merece uma menção especial. Quando os Croods saem pela primeira vez para este novo mundo, a mudança dos tons escuros e suaves de sua vida na caverna para a explosão de verdes neon, dourados quentes, roxos profundos e azuis vívidos é verdadeiramente de tirar o fôlego. É uma representação visual do despertar, de ver o mundo pela primeira vez com olhos renovados. Os animadores claramente usaram a cor como uma ferramenta narrativa e funciona maravilhosamente. A animação em si é fluida e expressiva. A família Crood se move de forma diferente de Guy. Eles são pesados, animalescos e poderosos, enquanto Guy é rápido e ágil. Essas diferenças físicas reforçam os temas da história sem uma única palavra de diálogo. As sequências de ação são inventivas e dinâmicas, e os momentos emocionais mais tranquilos são representados com notável sutileza. A cena perto do final do filme, onde Grug se despede de sua família, apresenta alguns dos melhores trabalhos de animação facial de todo o filme. A atuação vocal de Nicolas Cage é extraordinária naquele momento, e a animação acompanha cada nuance. É aqui que quero me deter, porque acho que é isso que diferencia Os Croods de um filme de animação apenas decente para um filme genuinamente significativo. O tema central do filme é a tensão entre segurança e vida. Toda a visão de mundo de Grug é construída em torno da sobrevivência. Ele manteve sua família viva por meio de regras rígidas e vigilância constante. E o filme não o ridiculariza por isso. Na verdade, valida sua perspectiva, porque no mundo em que os Croods vivem, um passo em falso realmente significa morte. Mas há uma distinção crucial que o filme traça entre sobreviver e viver de verdade.
O medo pode manter você respirando, mas também pode impedi-lo de experimentar a beleza, a maravilha e a conexão que tornam a vida valiosa. Esse tema ressoa em vários níveis. Para as crianças, trata-se de crescer e ultrapassar os limites impostos pelos pais. Para os adultos, e especialmente para os pais na plateia, trata-se do desafio assustador de deixar os filhos partirem, de compreender que a proteção, por mais bem intencionada que seja, pode se tornar uma espécie de prisão. A jornada de Grug é, em última análise, sobre aprender que amar alguém às vezes significa libertá-lo para o desconhecido, confiando que a vida que você lhe deu o preparou suficientemente. Há também um tema mais tranquilo sobre mudança e adaptação geracional. O mundo dos Croods está literalmente mudando sob seus pés, e a família que sobrevive não é aquela que se apega mais ao passado, é aquela que aprende a acompanhar o mundo em mudança enquanto se apega ao que realmente importa. É uma mensagem surpreendentemente sofisticada transmitida através do caos da era dos dinossauros e da comédia pastelão. Os Croods, uma família das cavernas, sobreviveram a vários desastres naturais, devido ao pai superprotetor Grug se recusar a deixar alguém sair da caverna, exceto por curtos períodos para coletar comida. Ip, sua filha adolescente, ama a família, mas frequentemente se rebela contra as restrições de Grug. Uma noite, Ip foge depois de ver uma luz e encontra um jovem anatomicamente moderno chamado Guy e sua preguiça de estimação Belt, que fizeram uma tocha. Ele a avisa sobre um apocalipse iminente e se oferece para ajudá-la a guiná-la a escapar. Mas Ip decide ficar com a família. Guy deixa para ela uma buzina para tocar se ela precisar de ajuda, mas quando Ip retorna para sua família, Grug e os outros destroem a buzina por medo do novo. Um terremoto destrói a caverna e as terras vizinhas, e os Croods fogem para uma selva que descobrem abaixo das montanhas onde moram. Ao encontrar um macaunívoro, mala de arara e carnívoro, um gato dente de sabre que a avó de Ip chama de robusto, a família foge dele até que ele se assusta com Piranha Kids, mala de piranha e periquito, que devoram uma baleia terrestre. Ip toca outra buzina e chama Guy, que os resgata com seu fogo. Depois de alguma confusão sobre o primeiro contato dos Croods com o fogo, Grug aprisiona Guy em um tronco para que ele possa guiá-los para um lugar seguro. Para apaziguar Grug, Guy sugere que os Croods vão para uma montanha onde há cavernas, embora na realidade ele e os outros Croods duvidem da sabedoria disso. Durante a viagem, Guy acaba sendo confiável o suficiente para poder sair do registro. Grug tenta roubar um ovo de pássaro para o jantar, mas em vez disso pega um escorpião e Guy ensina Ip como preparar uma armadilha para o próprio pássaro. Guy conquista a maioria dos Croods ao inventar sapatos rudimentares para a família e outras ideias que os ajudam ao longo do caminho. Ele também fala do amanhã, uma terra de luz onde a curiosidade não deve ser temida. Grug fica com ciúmes de Guy, principalmente depois de perceber que ele e Ip estão se apaixonando. Suas tentativas desastrosas de lutar contra a mudança e de apresentar suas próprias invenções e ideias o distanciaram de sua família e fizeram com que sua esposa, Uga, discutisse com ele. E há o relacionamento pai-filha no centro de tudo. O conflito de Grug e Ip não é um vilão de desenho animado versus um herói rebelde. É um confronto profundamente humano entre duas pessoas que se amam, mas expressam esse amor de maneiras incompatíveis. A reconciliação deles no final do filme rende cada lágrima que arranca, porque o filme dedicou um tempo para fazer você entender e se preocupar com os dois igualmente. Não vamos esquecer, este também é um filme muito divertido. O humor em Os Croods é amplo o suficiente para crianças pequenas, mas inteligente o suficiente para que os adultos riam genuinamente, não apenas educadamente.
A comédia física é excelente, inspirando-se no estilo exagerado e emborrachado dos desenhos animados clássicos, ao mesmo tempo que se beneficia da moderna tecnologia de animação. Os vários encontros da família com novos animais e tecnologias são consistentemente engraçados, e a piada envolvendo o cinto de Guy, uma preguiça domesticada chamada Belt, que literalmente levanta as calças, é uma das piadas recorrentes mais charmosas em qualquer filme de animação desta época. Nicolas Cage, em particular, parece estar se divertindo muito. Há momentos em que você pode ouvi-lo se comprometendo totalmente com o papel de uma forma que eleva as cenas de engraçadas a hilárias. Sua narrativa das histórias da caverna de Grug, performances dramatizadas de fantoches de sombra que são sempre hilariamente sombrias e cautelosas, é um destaque cômico do filme. A família encontra uma caverna, porém, ninguém além de Grug quer entrar, tendo aprendido a se adaptar à vida fora. Irritado, Grug ataca Guy, e os dois caem de um penhasco em um fluxo de alcatrão. Acreditando que estão condenados, Guy revela que perdeu sua própria família em um fluxo de alcatrão. Tocado por esta trágica história, Grug decide trabalhar junto com Guy para escapar. Eles fazem um fantoche para atrair Chunky, que os confunde com uma gata e os liberta. Um cataclismo vulcânico começa e Guy e os Croods fogem até serem parados à beira de um abismo onde os continentes estão se separando. Grug sente o calor do sol através da fumaça e percebe que pode haver boas terras do outro lado. Grug joga os outros no abismo, um por um, sabendo que será deixado para trás. Ele compartilha sua última invenção, um abraço em Ip. Agora, no espírito de uma crítica honesta, deixe-me reconhecer alguns dos pontos mais fracos do filme. Grug encontra Chunky, que revela ter medo do escuro e busca conforto com Grug em vez de atacá-lo. Ao ouvir Yep tocar a buzina em luto por ele, Grug presume que eles estão pedindo sua ajuda e tem uma nova ideia. Usando alcatrão, fogo, caixa torácica de baleia e piranhas, ele cria uma aeronave improvisada na qual ele, Chunky e outros animais escapam da erupção final e voam sobre o abismo para se juntar aos outros. Grug é recebido com carinho como líder da família e Ip retribui o abraço. Todos começam uma nova vida numa montanha tropical que desce até a beira-mar, onde podem seguir o sol todos os dias e desfrutar das invenções de Guy e Grug. O enredo, como mencionei anteriormente, é bastante previsível. Se você já viu filmes de aventura animados o suficiente, poderá mapear as batidas emocionais com bastante precisão desde o primeiro ato. A estrutura do pai não entende a filha, um estranho chega e cria conflito. O pai eventualmente aprende a mudar. É um território desgastado. The Croods não o reinventa, apenas o executa muito bem. Guy também é um tanto subdesenvolvido em comparação com os membros da família Crood. Seu personagem existe em grande parte como um enredo e um interesse romântico para Ip. E embora Ryan Reynolds o torne simpático, não há tanta profundidade em Guy quanto em Grug ou Ip. A sequência, A New Age, trabalha mais para dar corpo a ele, mas neste primeiro filme ele está um tanto magro. Parte da seção intermediária do filme também se arrasta um pouco conforme a família se move de um local para outro, e nem todos os cenários cômicos têm o mesmo impacto. Há momentos em que o filme parece estar parando antes da recompensa emocional do terceiro ato. Estas são críticas relativamente menores no grande esquema das coisas, mas vale a pena mencioná-las para ter uma visão completa. Então, onde os Croods pousam em geral? Honestamente, cai muito bem. Este é um filme que poderia facilmente ter sido uma aventura animada, esquecível e pintada por números e, em vez disso, acabou sendo algo genuinamente especial.
A animação é impressionante, os personagens são bem desenhados e emocionalmente ressonantes. O doce humor funciona em vários níveis e os temas atingem mais forte do que você poderia esperar de um filme sobre homens das cavernas pré-históricos fugindo de criaturas imaginárias. Não é um filme perfeito, o enredo é familiar e Guy precisaria de mais desenvolvimento, mas seus pontos fortes superam em muito seus pontos fracos. A relação entre Grug e Eep é uma das dinâmicas pai e filho mais emocionalmente honestas em qualquer filme de animação. E a mensagem central do filme sobre medo, amor e coragem de abraçar o desconhecido permanece com você por muito tempo depois dos créditos rolarem. Se você nunca viu The Croods, ou se não assistiu desde que foi lançado, eu realmente recomendo dar uma olhada ou assistir novamente. É o tipo de filme de animação que recompensa os espectadores adultos com camadas de significado, ao mesmo tempo que é uma explosão absoluta para o público mais jovem. Esse é um equilíbrio difícil de encontrar, e The Croods o atinge lindamente. Altamente recomendado para famílias e entusiastas de animação e qualquer pessoa que queira um filme que os faça rir e sentir algo real ao mesmo tempo. 87 milhões de dólares nas bilheterias mundiais e recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor filme de animação. Também gerou uma sequência, Os Croods 2, uma nova era em 2020, o que mostra o quanto o público se conectou com esses personagens. Mas, números e prêmios à parte, a verdadeira questão é: o filme realmente se sustenta? É genuinamente bom ou apenas um passatempo decente? Deixe-me analisar tudo, da história e personagens à animação e temas, e dar minha opinião sincera. A história gira em torno da família Crood, um clã pré-histórico de habitantes de cavernas que sobreviveram ao perigoso mundo antigo seguindo uma regra estrita: nunca fazer nada novo. Seu patriarca, Grug, brilhantemente dublado por Nicolas Cage, é um pai superprotetor que manteve sua família viva através do medo e da rotina. Todas as noites eles retornam à sua caverna e todas as manhãs Grug os lembra de que curiosidade é igual à morte. É uma situação engraçada, mas também um tanto comovente, porque você consegue ver o quanto o amor alimenta a paranoia dele. A peça imprevisível da família é Eep, a filha adolescente dublada por Emma Stone, que é inquieta, aventureira e desesperada para ver o mundo além das paredes da caverna. Uma noite, ela sai escondida e encontra um jovem andarilho inventivo chamado Guy, interpretado por Ryan Reynolds, que carrega fogo e fala de uma catástrofe iminente, um evento que acabará com o mundo e que ele chama de o fim. Quando o terremoto que Guy previu realmente atinge e destrói a caverna, os Croods são forçados a deixar sua casa e se aventurar em um mundo desconhecido e incrivelmente colorido. O resto do filme os acompanha enquanto exploram essa nova paisagem, encontram criaturas extraordinárias, entram em conflito com as visões de mundo uns dos outros e finalmente aprendem o que significa viver de verdade, em vez de apenas sobreviver. Não é um enredo complicado. Na verdade, segue uma estrutura bastante familiar de viagem de carro com amadurecimento. Mas o filme o executa com tanto calor e energia que você mal percebe a fórmula por trás dele. Vamos falar sobre os personagens, porque é aí que os Croods brilha de verdade. Grug é um protagonista incrivelmente bem construído. Nicolas Cage, conhecido por suas performances extravagantes e exageradas, canaliza essa energia em algo genuinamente tocante. Grug é barulhento, teimoso e muitas vezes ridículo, mas cada um de seus defeitos vem de um profundo amor por sua família. Seu medo não é covardia, é luto. Ele perdeu amigos e vizinhos que ousaram ser diferentes e se recusa a perder as pessoas que mais ama. O filme faz um trabalho belíssimo ao nos deixar frustrados e profundamente comovidos com ele ao mesmo tempo. Sua jornada, aprender a deixar ir, a confiar, a abraçar a mudança,
é a espinha dorsal emocional de todo o filme. Hip, dublada por Emma Stone, é uma delícia. Ela é ferozmente independente, fisicamente forte e emocionalmente perspicaz, de uma forma que é revigorante para uma heroína animada. Ela não quer liberdade apenas por rebeldia, ela realmente anseia por experiência e conhecimento. Sua dinâmica com Guy proporciona alguns dos melhores momentos do filme, mas nunca ofusca seu relacionamento com o pai, que é onde reside o verdadeiro peso emocional. O próprio Guy é charmoso e engraçado, embora seja possivelmente o personagem menos complexo do trio principal. Ryan Reynolds traz seu humor e energia característicos para o papel, e Guy funciona bem como o catalisador que tira os Croods de sua zona de conforto. Ele representa progresso, imaginação e a ideia de que o amanhã vale a pena acreditar. Sua história, que é revelada gradualmente, adiciona uma camada de melancolia à sua aparência alegre. O resto da família Crood, Vovó, Uga, Sandy e Thunk, serve principalmente como alívio cômico, mas é um alívio cômico de qualidade. A vovó, dublada por Cloris Leachman, é uma senhora idosa de língua afiada e aparentemente indestrutível que profere algumas das falas mais engraçadas do filme. Thunk, o irmão atrapalhado, mas adorável, de Ip. Tem vários momentos genuinamente hilários, especialmente em suas interações com os novos animais que encontram. E a pequena Sandy, a caçula selvagem da família, é basicamente o caos puro, no melhor sentido possível. Agora vamos falar dos visuais, porque Os Croods é realmente deslumbrante. O mundo criado pelos animadores parece completamente único. É a Terra pré-histórica, mas filtrada por uma imaginação onírica e vibrante. As criaturas são diferentes de tudo que você veria em um documentário sobre a natureza. Estamos falando de criaturas semelhantes a baleias que nadam na areia, araras luminescentes fundidas com grandes felinos, pássaros semelhantes a piranhas que se agrupam em bandos enormes e animais parecidos com ursos com olhos enormes de coruja. O design de cada criatura parece ter nascido da pergunta: e se a evolução tivesse seguido um caminho completamente diferente? A paleta de cores merece uma menção especial. Quando os Croods saem pela primeira vez para este novo mundo, a mudança dos tons escuros e suaves de sua vida na caverna para a explosão de verdes neon, dourados quentes, roxos profundos e azuis vívidos é verdadeiramente de tirar o fôlego. É uma representação visual do despertar, de ver o mundo pela primeira vez com olhos renovados. Os animadores claramente usaram a cor como uma ferramenta narrativa e funciona maravilhosamente. A animação em si é fluida e expressiva. A família Crood se move de forma diferente de Guy. Eles são pesados, animalescos e poderosos, enquanto Guy é rápido e ágil. Essas diferenças físicas reforçam os temas da história sem uma única palavra de diálogo. As sequências de ação são inventivas e dinâmicas, e os momentos emocionais mais tranquilos são representados com notável sutileza. A cena perto do final do filme, onde Grug se despede de sua família, apresenta alguns dos melhores trabalhos de animação facial de todo o filme. A atuação vocal de Nicolas Cage é extraordinária naquele momento, e a animação acompanha cada nuance. É aqui que quero me deter, porque acho que é isso que diferencia Os Croods de um filme de animação apenas decente para um filme genuinamente significativo. O tema central do filme é a tensão entre segurança e vida. Toda a visão de mundo de Grug é construída em torno da sobrevivência. Ele manteve sua família viva por meio de regras rígidas e vigilância constante. E o filme não o ridiculariza por isso. Na verdade, valida sua perspectiva, porque no mundo em que os Croods vivem, um passo em falso realmente significa morte. Mas há uma distinção crucial que o filme traça entre sobreviver e viver de verdade.
O medo pode manter você respirando, mas também pode impedi-lo de experimentar a beleza, a maravilha e a conexão que tornam a vida valiosa. Esse tema ressoa em vários níveis. Para as crianças, trata-se de crescer e ultrapassar os limites impostos pelos pais. Para os adultos, e especialmente para os pais na plateia, trata-se do desafio assustador de deixar os filhos partirem, de compreender que a proteção, por mais bem intencionada que seja, pode se tornar uma espécie de prisão. A jornada de Grug é, em última análise, sobre aprender que amar alguém às vezes significa libertá-lo para o desconhecido, confiando que a vida que você lhe deu o preparou suficientemente. Há também um tema mais tranquilo sobre mudança e adaptação geracional. O mundo dos Croods está literalmente mudando sob seus pés, e a família que sobrevive não é aquela que se apega mais ao passado, é aquela que aprende a acompanhar o mundo em mudança enquanto se apega ao que realmente importa. É uma mensagem surpreendentemente sofisticada transmitida através do caos da era dos dinossauros e da comédia pastelão. Os Croods, uma família das cavernas, sobreviveram a vários desastres naturais, devido ao pai superprotetor Grug se recusar a deixar alguém sair da caverna, exceto por curtos períodos para coletar comida. Ip, sua filha adolescente, ama a família, mas frequentemente se rebela contra as restrições de Grug. Uma noite, Ip foge depois de ver uma luz e encontra um jovem anatomicamente moderno chamado Guy e sua preguiça de estimação Belt, que fizeram uma tocha. Ele a avisa sobre um apocalipse iminente e se oferece para ajudá-la a guiná-la a escapar. Mas Ep decide ficar com a família. Guy deixa para ela uma buzina para tocar se ela precisar de ajuda, mas quando Ip retorna para sua família, Grug e os outros destroem a buzina por medo do novo. Um terremoto destrói a caverna e as terras vizinhas, e os Croods fogem para uma selva que descobrem abaixo das montanhas onde moram. Ao encontrar um macaunívoro, mala de arara e carnívoro, um gato dente de sabre que a avó de Iep chama de robusto, a família foge dele até que ele se assusta com Piranha Kids, mala de piranha e periquito, que devoram uma baleia terrestre. Iep toca outra buzina e chama Guy, que os resgata com seu fogo. Depois de alguma confusão sobre o primeiro contato dos Croods com o fogo, Grug aprisiona Guy em um tronco para que ele possa guiá-los para um lugar seguro. Para apaziguar Grug, Guy sugere que os Croods vão para uma montanha onde há cavernas, embora na realidade ele e os outros Croods duvidem da sabedoria disso. Durante a viagem, Guy acaba sendo confiável o suficiente para poder sair do registro. Grug tenta roubar um ovo de pássaro para o jantar, mas em vez disso pega um escorpião e Guy ensina Ep como preparar uma armadilha para o próprio pássaro. Guy conquista a maioria dos Croods ao inventar sapatos rudimentares para a família e outras ideias que os ajudam ao longo do caminho. Ele também fala do amanhã, uma terra de luz onde a curiosidade não deve ser temida. Grug fica com ciúmes de Guy, principalmente depois de perceber que ele e Ip estão se apaixonando. Suas tentativas desastrosas de lutar contra a mudança e de apresentar suas próprias invenções e ideias o distanciaram de sua família e fizeram com que sua esposa, Uga, discutisse com ele. E há o relacionamento pai-filha no centro de tudo. O conflito de Grug e Ip não é um vilão de desenho animado versus um herói rebelde. É um confronto profundamente humano entre duas pessoas que se amam, mas expressam esse amor de maneiras incompatíveis. A reconciliação deles no final do filme rende cada lágrima que arranca, porque o filme dedicou um tempo para fazer você entender e se preocupar com os dois igualmente. Não vamos esquecer, este também é um filme muito divertido. O humor em Os Croods é amplo o suficiente para crianças pequenas, mas inteligente o suficiente para que os adultos riam genuinamente, não apenas educadamente.
A comédia física é excelente, inspirando-se no estilo exagerado e emborrachado dos desenhos animados clássicos, ao mesmo tempo que se beneficia da moderna tecnologia de animação. Os vários encontros da família com novos animais e tecnologias são consistentemente engraçados, e a piada envolvendo o cinto de Guy, uma preguiça domesticada chamada Belt, que literalmente levanta as calças, é uma das piadas recorrentes mais charmosas em qualquer filme de animação desta época. Nicolas Cage, em particular, parece estar se divertindo muito. Há momentos em que você pode ouvi-lo se comprometendo totalmente com o papel de uma forma que eleva as cenas de engraçadas a hilárias. Sua narrativa das histórias da caverna de Grug, performances dramatizadas de fantoches de sombra que são sempre hilariamente sombrias e cautelosas, é um destaque cômico do filme. A família encontra uma caverna, porém, ninguém além de Grug quer entrar, tendo aprendido a se adaptar à vida fora. Irritado, Grug ataca Guy, e os dois caem de um penhasco em um fluxo de alcatrão. Acreditando que estão condenados, Guy revela que perdeu sua própria família em um fluxo de alcatrão. Tocado por esta trágica história, Grug decide trabalhar junto com Guy para escapar. Eles fazem um fantoche para atrair Chunky, que os confunde com uma gata e os liberta. Um cataclismo vulcânico começa e Guy e os Croods fogem até serem parados à beira de um abismo onde os continentes estão se separando. Grug sente o calor do sol através da fumaça e percebe que pode haver boas terras do outro lado. Grug joga os outros no abismo, um por um, sabendo que será deixado para trás. Ele compartilha sua última invenção, um abraço em Ip. Agora, no espírito de uma crítica honesta, deixe-me reconhecer alguns dos pontos mais fracos do filme. Grug encontra Chunky, que revela ter medo do escuro e busca conforto com Grug em vez de atacá-lo. Ao ouvir Yep tocar a buzina em luto por ele, Grug presume que eles estão pedindo sua ajuda e tem uma nova ideia. Usando alcatrão, fogo, caixa torácica de baleia e piranhas, ele cria uma aeronave improvisada na qual ele, Chunky e outros animais escapam da erupção final e voam sobre o abismo para se juntar aos outros. Grug é recebido com carinho como líder da família e Ip retribui o abraço. Todos começam uma nova vida numa montanha tropical que desce até a beira-mar, onde podem seguir o sol todos os dias e desfrutar das invenções de Guy e Grug. O enredo, como mencionei anteriormente, é bastante previsível. Se você já viu filmes de aventura animados o suficiente, poderá mapear as batidas emocionais com bastante precisão desde o primeiro ato. A estrutura do pai não entende a filha, um estranho chega e cria conflito. O pai eventualmente aprende a mudar. É um território desgastado. The Croods não o reinventa, apenas o executa muito bem. Guy também é um tanto subdesenvolvido em comparação com os membros da família Crood. Seu personagem existe em grande parte como um enredo e um interesse romântico para Ip. E embora Ryan Reynolds o torne simpático, não há tanta profundidade em Guy quanto em Grug ou Ip. A sequência, A New Age, trabalha mais para dar corpo a ele, mas neste primeiro filme ele está um tanto magro. Parte da seção intermediária do filme também se arrasta um pouco conforme a família se move de um local para outro, e nem todos os cenários cômicos têm o mesmo impacto. Há momentos em que o filme parece estar parando antes da recompensa emocional do terceiro ato. Estas são críticas relativamente menores no grande esquema das coisas, mas vale a pena mencioná-las para ter uma visão completa. Então, onde os Croods pousam em geral? Honestamente, cai muito bem. Este é um filme que poderia facilmente ter sido uma aventura animada, esquecível e pintada por números e, em vez disso, acabou sendo algo genuinamente especial.
A animação é impressionante, os personagens são bem desenhados e emocionalmente ressonantes. O doce humor funciona em vários níveis e os temas atingem mais forte do que você poderia esperar de um filme sobre homens das cavernas pré-históricos fugindo de criaturas imaginárias. Não é um filme perfeito, o enredo é familiar e Guy precisaria de mais desenvolvimento, mas seus pontos fortes superam em muito seus pontos fracos. A relação entre Grug e Eep é uma das dinâmicas pai-filho mais emocionalmente honestas em qualquer filme de animação. E a mensagem central do filme sobre medo, amor e coragem de abraçar o desconhecido permanece com você por muito tempo depois dos créditos rolarem. Se você nunca viu The Croods, ou se não assistiu desde que foi lançado, eu realmente recomendo dar uma olhada ou assistir novamente. É o tipo de filme de animação que recompensa os espectadores adultos com camadas de significado, ao mesmo tempo que é uma explosão absoluta para o público mais jovem. Esse é um equilíbrio difícil de encontrar, e The Croods o atinge lindamente. Altamente recomendado para famílias, entusiastas de animação e qualquer pessoa que queira um filme que os faça rir e sentir algo real ao mesmo tempo. O filme realmente se sustenta? É genuinamente bom ou apenas um passatempo decente? Deixe-me analisar tudo, da história e personagens à animação, e temas, e dar minha opinião sincera. A história gira em torno da família Crude, um clã pré-histórico de habitantes de cavernas que sobreviveram ao perigoso mundo antigo seguindo uma regra estrita: nunca fazer nada novo. Seu patriarca, Grug, brilhantemente dublado por Nicolas Cage, é um pai superprotetor que manteve sua família viva através do medo e da rotina. Todas as noites eles retornam à sua caverna e todas as manhãs Grug os lembra de que curiosidade é igual à morte. É uma situação engraçada, mas também um tanto comovente, porque você consegue ver o quanto o amor alimenta a paranoia dele. A peça imprevisível da família é Eep, a filha adolescente dublada por Emma Stone, que é inquieta, aventureira e desesperada para ver o mundo além das paredes da caverna. Uma noite, ela sai escondida e encontra um jovem andarilho inventivo chamado Guy, interpretado por Ryan Reynolds, que carrega fogo e fala de uma catástrofe iminente, um evento que acabará com o mundo e que ele chama de o fim. Quando o terremoto que Guy previu realmente atinge e destrói a caverna, os Croods são forçados a deixar sua casa e se aventurar em um mundo desconhecido e incrivelmente colorido. O resto do filme os acompanha enquanto exploram essa nova paisagem, encontram criaturas extraordinárias, entram em conflito com as visões de mundo uns dos outros e finalmente aprendem o que significa viver de verdade, em vez de apenas sobreviver. Não é um enredo complicado. Na verdade, segue uma estrutura bastante familiar de viagem de carro com amadurecimento. Mas o filme o executa com tanto calor e energia que você mal percebe a fórmula por trás dele. Vamos falar sobre os personagens, porque é aí que os Croods brilha de verdade. Grug é um protagonista incrivelmente bem construído. Nicolas Cage, conhecido por suas performances extravagantes e exageradas, canaliza essa energia em algo genuinamente tocante. Grug é barulhento, teimoso e muitas vezes ridículo, mas cada um de seus defeitos vem de um profundo amor por sua família. Seu medo não é covardia, é luto. Ele perdeu amigos e vizinhos que ousaram ser diferentes e se recusa a perder as pessoas que mais ama. O filme faz um trabalho belíssimo ao nos deixar frustrados e profundamente comovidos com ele ao mesmo tempo. Sua jornada, aprender a deixar ir, a confiar, a abraçar a mudança, é a espinha dorsal emocional de todo o filme. Eep, dublada por Emma Stone, é uma delícia. Ela é ferozmente independente, fisicamente forte e emocionalmente perspicaz, de uma forma que é revigorante para uma heroína animada. Ela não quer liberdade apenas por rebeldia, ela realmente anseia por experiência e conhecimento.
Sua dinâmica com Guy proporciona alguns dos melhores momentos do filme, mas nunca ofusca seu relacionamento com o pai, que é onde reside o verdadeiro peso emocional. O próprio Guy é charmoso e engraçado, embora seja possivelmente o personagem menos complexo do trio principal. Ryan Reynolds traz seu humor e energia característicos para o papel, e Guy funciona bem como o catalisador que tira os Croods de sua zona de conforto. Ele representa progresso, imaginação e a ideia de que o amanhã vale a pena acreditar. Sua história, que é revelada gradualmente, adiciona uma camada de melancolia à sua aparência alegre. O resto da família Crood, Vovó, Uga, Sandy e Thunk, serve principalmente como alívio cômico, mas é um alívio cômico de qualidade. A vovó, dublada por Cloris Leachman, é uma senhora idosa de língua afiada e aparentemente indestrutível que profere algumas das falas mais engraçadas do filme. Thunk, o irmão atrapalhado, mas adorável, de Ip. Tem vários momentos genuinamente hilários, especialmente em suas interações com os novos animais que encontram. E a pequena Sandy, a caçula selvagem da família, é basicamente o caos puro, no melhor sentido possível. Agora vamos falar dos visuais, porque Os Croods é realmente deslumbrante. O mundo criado pelos animadores parece completamente único. É a Terra pré-histórica, mas filtrada por uma imaginação onírica e vibrante. As criaturas são diferentes de tudo que você veria em um documentário sobre a natureza. Estamos falando de criaturas semelhantes a baleias que nadam na areia, araras luminescentes fundidas com grandes felinos, pássaros semelhantes a piranhas que se agrupam em bandos enormes e animais parecidos com ursos com olhos enormes de coruja. O design de cada criatura parece ter nascido da pergunta: e se a evolução tivesse seguido um caminho completamente diferente? A paleta de cores merece uma menção especial. Quando os Croods saem pela primeira vez para este novo mundo, a mudança dos tons escuros e suaves de sua vida na caverna para a explosão de verdes neon, dourados quentes, roxos profundos e azuis vívidos é verdadeiramente de tirar o fôlego. É uma representação visual do despertar, de ver o mundo pela primeira vez com olhos renovados. Os animadores claramente usaram a cor como uma ferramenta narrativa e funciona maravilhosamente. A animação em si é fluida e expressiva. A família Crood se move de forma diferente de Guy. Eles são pesados, animalescos e poderosos, enquanto Guy é rápido e ágil. Essas diferenças físicas reforçam os temas da história sem uma única palavra de diálogo. As sequências de ação são inventivas e dinâmicas, e os momentos emocionais mais tranquilos são representados com notável sutileza. A cena perto do final do filme, onde Grug se despede de sua família, apresenta alguns dos melhores trabalhos de animação facial de todo o filme. A atuação vocal de Nicolas Cage é extraordinária naquele momento, e a animação acompanha cada nuance. É aqui que quero me deter, porque acho que é isso que diferencia Os Croods de um filme de animação apenas decente para um filme genuinamente significativo. O tema central do filme é a tensão entre segurança e vida. Toda a visão de mundo de Grug é construída em torno da sobrevivência. Ele manteve sua família viva por meio de regras rígidas e vigilância constante. E o filme não o ridiculariza por isso. Na verdade, valida sua perspectiva, porque no mundo em que os Croods vivem, um passo em falso realmente significa morte. Mas há uma distinção crucial que o filme traça entre sobreviver e viver de verdade. O medo pode manter você respirando, mas também pode impedi-lo de experimentar a beleza, a maravilha e a conexão que tornam a vida valiosa. Esse tema ressoa em vários níveis. Para as crianças, trata-se de crescer e ultrapassar os limites impostos pelos pais. Para os adultos, e especialmente para os pais na plateia,
Trata-se do desafio assustador de deixar os filhos partirem, de compreender que a proteção, por mais bem intencionada que seja, pode se tornar uma espécie de prisão. A jornada de Grug é, em última análise, sobre aprender que amar alguém às vezes significa libertá-lo para o desconhecido, confiando que a vida que você lhe deu o preparou suficientemente. Há também um tema mais tranquilo sobre mudança e adaptação geracional. O mundo dos Croods está literalmente mudando sob seus pés, e a família que sobrevive não é aquela que se apega mais ao passado, é aquela que aprende a acompanhar o mundo em mudança enquanto se apega ao que realmente importa. É uma mensagem surpreendentemente sofisticada transmitida através do caos da era dos dinossauros e da comédia pastelão. Os Croods, uma família das cavernas, sobreviveram a vários desastres naturais, devido ao pai superprotetor Grug se recusar a deixar alguém sair da caverna, exceto por curtos períodos para coletar comida. Ip, sua filha adolescente, ama a família, mas frequentemente se rebela contra as restrições de Grug. Uma noite, Ip foge depois de ver uma luz e encontra um jovem anatomicamente moderno chamado Guy e sua preguiça de estimação Belt, que fizeram uma tocha. Ele a avisa sobre um apocalipse iminente e se oferece para ajudá-la a guiná-la a escapar. Mas Ep decide ficar com a família. Guy deixa para ela uma buzina para tocar se ela precisar de ajuda, mas quando Ip retorna para sua família, Grug e os outros destroem a buzina por medo do novo. Um terremoto destrói a caverna e as terras vizinhas, e os Croods fogem para uma selva que descobrem abaixo das montanhas onde moram. Ao encontrar um macaunívoro, mala de arara e carnívoro, um gato dente de sabre que a avó de Iep chama de robusto, a família foge dele até que ele se assusta com Piranha Kids, mala de piranha e periquito, que devoram uma baleia terrestre. Iep toca outra buzina e chama Guy, que os resgata com seu fogo. Depois de alguma confusão sobre o primeiro contato dos Croods com o fogo, Grug aprisiona Guy em um tronco para que ele possa guiá-los para um lugar seguro. Para apaziguar Grug, Guy sugere que os Croods vão para uma montanha onde há cavernas, embora na realidade ele e os outros Croods duvidem da sabedoria disso. Durante a viagem, Guy acaba sendo confiável o suficiente para poder sair do registro. Grug tenta roubar um ovo de pássaro para o jantar, mas em vez disso pega um escorpião e Guy ensina Ep como preparar uma armadilha para o próprio pássaro. Guy conquista a maioria dos Croods ao inventar sapatos rudimentares para a família e outras ideias que os ajudam ao longo do caminho. Ele também fala do amanhã, uma terra de luz onde a curiosidade não deve ser temida. Grug fica com ciúmes de Guy, principalmente depois de perceber que ele e Ip estão se apaixonando. Suas tentativas desastrosas de lutar contra a mudança e de apresentar suas próprias invenções e ideias o distanciaram de sua família e fizeram com que sua esposa, Uga, discutisse com ele. E há o relacionamento pai-filha no centro de tudo. O conflito de Grug e Ip não é um vilão de desenho animado versus um herói rebelde. É um confronto profundamente humano entre duas pessoas que se amam, mas expressam esse amor de maneiras incompatíveis. A reconciliação deles no final do filme rende cada lágrima que arranca, porque o filme dedicou um tempo para fazer você entender e se preocupar com os dois igualmente. Não vamos esquecer, este também é um filme muito divertido. O humor em Os Croods é amplo o suficiente para crianças pequenas, mas inteligente o suficiente para que os adultos riam genuinamente, não apenas educadamente. A comédia física é excelente, inspirando-se no estilo exagerado e emborrachado dos desenhos animados clássicos, ao mesmo tempo que se beneficia da moderna tecnologia de animação. Os vários encontros da família com novos animais e tecnologias são consistentemente engraçados, e a piada envolvendo o cinto de Guy,
uma preguiça domesticada chamada Belt, que literalmente levanta as calças, é uma das piadas recorrentes mais charmosas em qualquer filme de animação desta época. Nicolas Cage, em particular, parece estar se divertindo muito. Há momentos em que você pode ouvi-lo se comprometendo totalmente com o papel de uma forma que eleva as cenas de engraçadas a hilárias. Sua narrativa das histórias da caverna de Grug, performances dramatizadas de fantoches de sombra que são sempre hilariamente sombrias e cautelosas, é um destaque cômico do filme. A família encontra uma caverna, porém, ninguém além de Grug quer entrar, tendo aprendido a se adaptar à vida fora. Irritado, Grug ataca Guy, e os dois caem de um penhasco em um fluxo de alcatrão. Acreditando que estão condenados, Guy revela que perdeu sua própria família em um fluxo de alcatrão. Tocado por esta trágica história, Grug decide trabalhar junto com Guy para escapar. Eles fazem um fantoche para atrair Chunky, que os confunde com uma gata e os liberta. Um cataclismo vulcânico começa e Guy e os Croods fogem até serem parados à beira de um abismo onde os continentes estão se separando. Grug sente o calor do sol através da fumaça e percebe que pode haver boas terras do outro lado. Grug joga os outros no abismo, um por um, sabendo que será deixado para trás. Ele compartilha sua última invenção, um abraço em Ip. Agora, no espírito de uma crítica honesta, deixe-me reconhecer alguns dos pontos mais fracos do filme. Grug encontra Chunky, que revela ter medo do escuro e busca conforto com Grug em vez de atacá-lo. Ao ouvir Yep tocar a buzina em luto por ele, Grug presume que eles estão pedindo sua ajuda e tem uma nova ideia. Usando alcatrão, fogo, caixa torácica de baleia e piranhas, ele cria uma aeronave improvisada na qual ele, Chunky e outros animais escapam da erupção final e voam sobre o abismo para se juntar aos outros. Grug é recebido com carinho como líder da família e Ip retribui o abraço. Todos começam uma nova vida numa montanha tropical que desce até a beira-mar, onde podem seguir o sol todos os dias e desfrutar das invenções de Guy e Grug. O enredo, como mencionei anteriormente, é bastante previsível. Se você já viu filmes de aventura animados o suficiente, poderá mapear as batidas emocionais com bastante precisão desde o primeiro ato. A estrutura do pai não entende a filha, um estranho chega e cria conflito. O pai eventualmente aprende a mudar. É um território desgastado. The Croods não o reinventa, apenas o executa muito bem. Guy também é um tanto subdesenvolvido em comparação com os membros da família Crood. Seu personagem existe em grande parte como um enredo e um interesse romântico para Ip. E embora Ryan Reynolds o torne simpático, não há tanta profundidade em Guy quanto em Grug ou Ip. A sequência, A New Age, trabalha mais para dar corpo a ele, mas neste primeiro filme ele está um tanto magro. Parte da seção intermediária do filme também se arrasta um pouco conforme a família se move de um local para outro, e nem todos os cenários cômicos têm o mesmo impacto. Há momentos em que o filme parece estar parando antes da recompensa emocional do terceiro ato. Estas são críticas relativamente menores no grande esquema das coisas, mas vale a pena mencioná-las para ter uma visão completa. Então, onde os Croods pousam em geral? Honestamente, cai muito bem. Este é um filme que poderia facilmente ter sido uma aventura animada, esquecível e pintada por números e, em vez disso, acabou sendo algo genuinamente especial. A animação é impressionante, os personagens são bem desenhados e emocionalmente ressonantes. O doce humor funciona em vários níveis e os temas atingem mais forte do que você poderia esperar de um filme sobre homens das cavernas pré-históricos fugindo de criaturas imaginárias. Não é um filme perfeito, o enredo é familiar e Guy precisaria de mais desenvolvimento, mas seus pontos fortes superam em muito seus pontos fracos. A relação entre Grug e Ip é uma das dinâmicas pai-filho mais emocionalmente honestas em qualquer filme de animação.
E a mensagem central do filme sobre medo, amor e coragem de abraçar o desconhecido permanece com você por muito tempo depois dos créditos rolarem. Se você nunca viu The Croods, ou se não assistiu desde que foi lançado, eu realmente recomendo dar uma olhada ou assistir novamente. É o tipo de filme de animação que recompensa os espectadores adultos com camadas de significado, ao mesmo tempo que é uma explosão absoluta para o público mais jovem. Esse é um equilíbrio difícil de encontrar, e The Croods o atinge lindamente. Altamente recomendado para famílias, entusiastas de animação e qualquer pessoa que queira um filme que os faça rir e sentir algo real ao mesmo tempo.